Hoje, como eu disse no início do culto, é um culto que foi preparado pensando nas mulheres, né? Pelo nossa última segunda-feira, que foi um dia comemorado, o Dia Internacional da Mulher. E durante essa semana, o Ministério de Mulheres, acho que você percebeu isso, quem tem um aplicativo, quem está no Central Informa, no grupo do WhatsApp, você percebeu que foi passado algumas dicas, ainda vão acabar amanhã as dicas, né? E nós realmente estamos fazendo assim 8 dias de dicas ali sobre cuidado com o corpo, cuidado com o espírito, dicas de livros e sobre mulheres da Bíblia, algumas mulheres que nos inspiram, né? Que realmente foram servas do Senhor. E durante toda essa semana você pode estar refletindo um pouquinho, né, sobre esses posts aí que foram colocados. E uma das mulheres que foi mencionada já nesses dias foi Ana. E é sobre ela que eu gostaria de refletir nessa manhã, sobre Ana. Nós conhecemos Ana em 2 capítulos da Bíblia toda, em trechinho muito pequeno, nós conhecemos a história de Ana. E nós vamos ler esse capítulo 1 de Samuel. Nós vamos ler esse capítulo todo e nós vamos, então, pensar um pouquinho sobre por que Ana foi uma mulher segundo o coração de Deus. O texto diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua casa a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho.
e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Vamos orar? Senhor, fale conosco, Pai. Fale aos nossos corações, que a sua palavra realmente encontre espaço e faça abrir nossos olhos naquilo que precisamos, ó Pai, sempre melhorar, sempre mudar em nosso viver. Fale conosco, que teu Espírito tenha liberdade, Senhor, e que aqui não fale eu, mas sim o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui aí o outro capítulo, é o capítulo 2, que tem mais uma continuação, né, que a gente vê um relato sobre Ana. Mas Ana nos ensina a sermos mulheres e homens, segundo o coração de Deus. Quando nós analisamos a vida de Ana, é fácil perceber que Ana tinha suas lutas, né? A gente vê uma vida ali, em um capítulo, tudo sendo passado, a gente viu algumas coisas, mas a gente já vê a resposta do Senhor, né, a questão toda acontecendo, mas nós não podemos deixar de perceber que Ana tinha suas lutas e seus problemas. Um dos deles é que Ana era estéril. Na sociedade em que ela vivia, o valor de uma mulher dependia basicamente de sua capacidade de ter filhos. Se uma mulher não tivesse filhos, ela era considerada amaldiçoada por Deus. Ela era desprezada, ela era humilhada. Ela é realmente quase que uma mulher inútil diante daquela sociedade. Porque a mulher era para ter filhos e ela era estéril. Esse era um problema que ela enfrentava. Nós não sabemos quanto tempo ela já estava casada com Eucana, que ela já carregava essa luta, né, com ela. Um outro problema que fica visível aqui, que Ana enfrentava, era com Penina. Ela era provocada e humilhada ano após ano. Não foi um momento que a briga aconteceu e, né, que Penina falou o que quis para Ana. Não. Ano após ano, Penina humilhava e provocava a fim de irritá-la. Né? O texto ele coloca essa expressão, com o propósito de irritar Ana. E ela sofria isso, ali. A provocação e a humilhação diante de Penina. E um detalhe também que me chama muito a atenção é em relação a Eucana, que era o marido de Ana. Diz no texto que ele a amava muito. Isso é real. Ele dava porção dupla para Ana. Está registrado. Porém, leva-me a entender que ele não era muito compreensivo com a luta de Ana. Porque nós vemos, Eucana pergunta: por que você está chorando? Por que não come? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Né? Mas ali nós não temos resposta de Ana. Porque às vezes a pessoa, o marido, a esposa ama, mas não é por isso que é perfeito. Né? Não é por isso que tem seus pontos negativos também. E eu vejo aqui, Eucana, ele conhecia o sofrimento da mulher estéril. Ele sabia quão era difícil diante da sociedade uma mulher ser estéril. Ele tinha conhecimento, porque era ano após ano, então ele já sabia o quanto Penina provocava a Ana.
porque o marido possivelmente vai saber o que está acontecendo dentro do seu lar. Ele sabia que Ana sofria muito por um filho, por não ter um filho, né? Por querer um filho. Mas nessas perguntas, onde não há resposta de Ana registrada aqui, parece assim ficar muito claro que a entonação de Eucana seria assim: pare de chorar, coma, alimente-se, não fique triste, eu te satisfaço. É muito visível isso, porque em nenhum momento a Bíblia relata que Eucana se compadeceu de Ana, Eucana abraçou Ana, Eucana esteve junto de Ana naquele momento. Ele se colocou como: eu estou aqui, e não precisa ficar triste, porque está tudo certo. Mas eu acho que ele não viu o lado de Ana, o sofrimento, não se colocou no lugar de Ana. E não há relato de que Eucana buscasse a Deus sobre isso com Ana. Eucana era um homem temente a Deus. Todos os anos ele subia para sacrificar em Siló. Ele era levita, né? Fala que ele é de Efraim, porque ele morava na região de Efraim, mas ele era levita. Ele era um homem temente a Deus. Mas não há relato dele se ajoelhando com Ana e clamando a Deus por uma intervenção divina. E ele sabia que Deus já tinha feito esse tipo de milagre anteriormente, na vida de Sara, na vida de Raquel. Ele já sabia que Deus poderia atuar nisso. Mas não vemos ele clamando a Deus com Ana sobre isso. Esse era o cenário que Ana vivia. Estéril, provocada, humilhada e às vezes sentindo um pouco desamparada nessa luta, né? Ela estava lutando sozinha. Desamparada ali nesse sentido, apesar do marido a amar muito. Só que nós também olhamos para Ana, diante dessas lutas que ela estava enfrentando, que isso não determinou o rumo da vida de Ana. Não levou Ana a ser uma mulher revoltada, nem prejudicou o relacionamento dela com Deus. Por isso, Ana é um exemplo de mulher segundo o coração de Deus. Sofrimento, todas nós temos. Todos os homens têm. Mas nós vemos um lado como viver diante desse sofrimento. E Ana nos ensina isso. Ela nos ensina a ser segundo o coração de Deus. E um primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos é uma coisa que nós devemos ter é o relacionamento com o Senhor. Tem 3 versículos em 1 Samuel, que nós já lemos, mas eu quero reler, que diz assim: sempre que Ana subiu à casa do Senhor. O outro: Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E no 1 Samuel capítulo 2, começa assim: então Ana orou assim. Né, que é o conhecido cântico de Ana. É visível nesses textos que Ana tinha um relacionamento profundo com o Senhor. Todos os anos ela subia para adorar a Deus em Siló. A história de Ana revela que ela estava muito triste, a ponto de não se alimentar. Ela estava deprimida. Ela não tinha vontade de comer. Porém, ela sabia aonde poderia aliviar o seu coração. Ela não se trancou, ela não se isolou, ela não se colocou como vítima de nada. Ela foi ao lugar correto para aliviar o seu coração. Ela sabia quem era capaz de transformar a situação dela. Ela sabia quem era poderoso para dar uma solução para aquela situação que ela estava enfrentando. Ana conhecia Deus. E como nós podemos ter certeza disso? Quando a gente lê o cântico de Ana. Eu não vou ler neste momento, é um texto até curto, mas eu não vou ler neste momento. Você pode ler em casa. 1 Samuel capítulo 2, de 1 a 10. Nós vemos ali uma oração de Ana, que nós chamamos de cântico de Ana. Mas ali a gente vê como Ana conhecia Deus. Ela declara ali que Deus é libertador. Ela declara ali que Deus é santo, que Deus é único, que Deus é rocha,
Ela declara que Deus é sábio, é juiz, é poderoso, é protetor, que Deus é soberano. Tudo isso sobre Deus, nós encontramos que Ana estava declarando ali. Então ela conhecia Deus. Ela conhecia Deus. Ela prezava pelo relacionamento com Deus. Ela não somente seguia um ritual de seu marido, de ir todos os anos em Siló, mas ela conhecia profundamente o Senhor. Ela sabia que era para Deus que deveria abrir o seu coração, falar das suas angústias e tristezas, pois somente Deus poderia compreendê-la, poderia ajudá-la. Em Salmo 105 diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. E é exatamente isso que Ana fez. Recorreu ao Senhor e buscou o seu poder. Um dos posts enviado nessa semana, na verdade foi ontem, que nós enviamos, o post sobre oração. 4 benefícios da oração. Que fala assim: a oração aprofunda o relacionamento com Deus. A oração traz lugar seguro para abrir o seu coração. E a oração proporciona maior pureza. E a oração proporciona confiança para tomar decisões. E esses benefícios da oração foram todos experimentados por Ana. E nós também podemos vivê-los, se nós nos colocamos na presença do Senhor. Ana confiou que Deus a atenderia. Ela recebeu o encorajamento da parte de Eli e o conforto do Senhor. A confiança de Ana foi tão real, que não esperou ter a resposta de sua oração para transformar o seu ser. Ela orou, confiou e saiu da presença do Senhor transformada. Ela saiu da presença do Senhor mudada. Sua tristeza já não existia mais. Ela começou a comer. Toda mudança aconteceu dentro dela, embora exteriormente não tivesse mudado nada. Ana se mostrou ali uma real adoradora do Senhor. Ela estava realmente ali como por quem Deus é e não pelo que Ele faz, como nós acabamos de cantar. Não adoramos pelo que Ele faz, mas adoramos por quem Ele é. E aqui Ana fez isso. Ana realmente sabia quem Deus era e por isso que ela estava na presença dele. Para alguns cristãos, um relacionamento com Deus, com Jesus, se limita a orar, ler a Bíblia, ir na igreja. De um ano para cá, orar, ler a Bíblia, participar do culto online. Mas o relacionamento com Deus, ele não se limita nisso. Isso são coisas muito práticas que se não acontece no interior, são só rituais. Orar, ler a Bíblia e ir na igreja, só por fazer, é um ritual. E muitos têm só esse relacionamento com Cristo. Ora, lê a Bíblia, mas aquela oração automática, aquela oração para cumprir o ritual. Lê a Bíblia também para falar que leu, mas não tem a meditação da palavra. E vai à igreja. Isso não é relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Senhor tem tudo isso. Tem oração, tem leitura bíblica, tem o ir participar da igreja, ou participar do culto online nesse momento. Mas o relacionamento que Deus nos espera é que nós vivamos como Jesus. É que seja um reflexo, a nossa vida consiga refletir Jesus. É como um casal. Parece que você olha um casal, você já vê um no outro. Você conhece olha para o marido, você vê já detalhes da esposa no marido, de soluções, de jeito de agir. Se mistura. E é isso que é um relacionamento. Relacionamento é a gente viver como Jesus. É aprender tudo de Jesus.
e demonstrar Jesus através de nossas atitudes e das coisas que nós fazemos. E aí vem o segundo ponto, que eu queria ver com os irmãos. O primeiro ponto, para ser segundo o coração de Deus, é ter relacionamento com o Senhor. Mas o segundo ponto que Ana nos ensina é ter equilíbrio nas atitudes. Nós temos vários textos que falam sobre domínio próprio na Bíblia, sobre equilíbrio, sobre autocontrole. Vários. Eu vou ler alguns. Que diz assim, o primeiro: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está lá em Gálatas. O próximo é: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Que está em Provérbios 16. Em 2 Timóteo diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o outro texto, que está em Provérbios 10, diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E é exatamente isso que a gente vê em Ana. Ela era uma mulher com domínio próprio. Ela era uma mulher equilibrada. Em 1 Samuel 1, no verso 6 de 7, diz: sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Também não há relato de Ana discutindo com Penina, tentando encontrar algum erro em Penina para jogar na cara dela, como a expressão que nós falamos aí. Ana, ela simplesmente chorava. Ela ficou triste. Ela ficou realmente ali sentida por tudo aquilo, mas ela não revidou. Ela se manteve em equilíbrio diante das provocações de Penina. Em 1 Samuel também, no verso 13 e 14, que nós lemos, diz ali que ele interpretou mal a atitude de Ana. Ele falou uma coisa que não era real sobre Ana. Imagina você orando aqui, vamos pensar nos dias de hoje, né? Uma coisa bem simples, você orando aqui com o seu coração, com a sua alma, e vamos dizer que o pastor Jadson está aqui, né? Não estou comparando sacerdote, assim, só simples, um exemplo simples. E você acabar de orar e ouvir o que Ana ouviu de Eli. Ana ouviu assim: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ela levou uma bronca de Eli. Ela levou uma chamada de Eli. Você está bêbada aqui? Para de beber. Imagina essa situação. Você clamando ao Senhor e você recebeu uma chamada dessa. Mas nem a Liana se alterou também. Ela não saiu. Você não sabe o que eu estou vivendo. Não saiu fazendo os barracos que todo mundo fala, né? Que às vezes ela não saiu fazendo isso. Ela não se fez de vítima. O senhor não sabe o que eu estou sofrendo, não sabe o que eu estou passando, eu estou sendo provocada, eu estou sendo humilhada. Ela não saiu fazendo isso. Ela lhe demonstrou equilíbrio. Ela respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues, tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E a gente vê que Eli a abençoou, né? Então, a resposta dela foi realmente num tom de mansidão. Porque senão Eli não teria dado continuidade como ele deu, como a gente vê no texto, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, a gente vê que ser equilibrado é ser humilde. Quem é humilde não se coloca acima dos outros.
Ser humilde é questão de maturidade espiritual, maturidade cristã. É ser humilde. A pessoa que é humilde, ela se mostra equilibrada. Ser equilibrado é ser coerente. A vida do cristão deve corresponder à sua fé. Ser coerente é viver uma vida autêntica, é viver aquilo que você fala. Isso é ser coerente. Isso demonstra que é equilibrado. Ser equilibrado é ser manso. A mansidão revela nos momentos mais difíceis da vida. Porque ser manso enquanto está tudo maravilha, também é muito fácil. Agora, ser manso quando nós estamos no meio das nossas batalhas, ali vai demonstrar o nosso equilíbrio. O manso não usa a sua força para magoar ou para maltratar o próximo. Ser equilibrado é ser paciente. Paciência significa ter longo ânimo, significa aguentar a provocação, não ser precipitado nas palavras e nos atos. Ser paciente é esperar Deus agir em seu favor. E ser equilibrado é ser amoroso. O amor é a base do cristianismo. O amor é a coroa e a soma de todas as virtudes cristãs. E isso nós vemos na vida de Ana. A humildade, o ser coerente, a mansidão, a paciência e o amor. Quando nós agimos de maneira desequilibrada à vista dos homens, é o mesmo que sermos hipócritas, pois pregamos uma coisa e fazemos outra. E Jesus condena a hipocrisia. Porque nós não vimos nunca Jesus sendo desequilibrado. Nós vimos Jesus corrigindo, falando, sim, mas desequilibrado nunca. E é isso que, se nós seguimos a Jesus, se nós temos relacionamento com Jesus, isso deve ser visto em nossas vidas também, para não sermos considerados hipócritas, de falar uma coisa e fazer outra. Precisamos buscar equilíbrio em nossas vidas, assim como Ana deixa o exemplo para nós. Se queremos ser segundo o coração de Deus, então nós devemos ter relacionamento com o Senhor, nós devemos ter equilíbrio em nossas atitudes e o último ponto, ter compromisso com Deus. No verso 11 de 1 Samuel 1 diz: "E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados." Ana fez um voto ao Senhor. Se o Senhor desse um filho a ela, ela o dedicaria a ele. Não era um voto fácil. Nós, como mães, sabemos que abrir mão de algo que nós não conseguimos nem explicar o amor que a gente sente, que é algo a gente só sente quando primeira vez que a gente é mãe, eu falo que é um amor que parece que é inexplicável. Foi o que aconteceu comigo e eu creio que acontece com todas as mães. Não é um voto fácil. Para quem não é mãe, talvez dizer isso até pode ser porque não sentiu aquela ligação. Mas a partir do momento depois que ela sentiu e ela cumprir o voto, é detalhe a gente pensar. Não era um voto fácil, era um voto de renúncia. Ela tinha que renunciar o momento de criar seu filho. Eu me lembro que quando eu engravidei de Débora, eu dava aula no Guri, no Projeto Guri, naquele período. E uma das coisas que, além do Projeto Guri, dava aula em mais 2 ou 3 escolas de música, dava muito tempo. E uma coisa que, quando eu engravidei, nós paramos, nós conversamos, foi: eu vou ser mãe agora. Eu vou abrir mão de tudo. E realmente, por quê? Eu queria ter aquele desejo de ouvir a primeira palavra, de dar a primeira papinha, de cuidar de todos os momentos. E eu abri mão das aulas para cuidar de um filho. Isso que é uma mãe, geralmente, quem consegue fazer e luta, que a gente quer cuidar do nosso filho. E Ana abriu mão desse momento, do filho que ela tanto esperou. Ela renunciou.
E ela colocou realmente ele dedicado ao Senhor, colocou no voto, né, de nazireu, que é realmente um homem, uma pessoa dedicada ao Senhor, ao serviço do Senhor. E Samuel poderia, porque era filho de levita, né? Foi uma promessa incrível feita por Ana. Ela oferece seu filho a Deus, renunciando o privilégio de criá-lo. E Deus atendeu. Ela engravidou. Samuel nasceu. A resposta de oração veio. Mas o fato de Ana ter alcançado aquela vitória ali, aquela resposta de oração, não a fez esquecer do compromisso que ela tinha feito com Deus. Por isso que eu falei que às vezes, não sendo mãe, abrir mão, talvez é um pouquinho até mais fácil. Mas a partir do momento que ela teve e abrir mão, mas ela realmente foi mulher de compromisso. Em 1 Samuel 21, 22, diz, ela não foi a Siló, né, com o marido, e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. Ele morará ali para sempre. Ela nunca se esqueceu do voto que fez ao Senhor. Seu compromisso com Deus fez com que ela ficasse atenta a isso. E ela foi firme em manter o que falou. Quando nós fazemos um voto com o Senhor, nós não podemos nos esquecer desse voto. Porque na hora da luta, nós falamos palavras olhando o resultado. Mas essas palavras, elas vão ter que ser cumpridas quando nós tivermos aquilo que buscamos. A criança tinha um pai que não tinha participado desse voto. Mas isso não fez com que Ana tentasse dialogar com Deus. Senhor, eu fiz esse voto quando eu estava sozinha, mas agora tem Eucana e ele não vai permitir. Ela não tentou arrumar desculpas para não cumprir o voto. Ela foi fiel. E seu marido sabia que pela lei de Deus ela não poderia quebrar o seu voto. Ele tinha conhecimento disso. Porque a lei dizia, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Eucana tinha conhecimento disso. E Eucana respondeu para Ana, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Eucana diz claramente que esperava que a palavra de Deus fosse cumprida, ou seja, que sua mulher assumisse o compromisso que ela fez. Isso é importante também. Quando alguém faz um voto ao Senhor, não seja você que desestimule o cumprimento desse voto, por mais que te afete. Porque nós devemos cumprir aquilo que falamos. Samuel devia ter 2 ou 3 anos, pois era o tempo que as mulheres israelitas costumavam amamentar seus filhos. Ele ainda era muito pequeno, 2 ou 3 anos. Ana cumpriu o seu voto. Não só cumpriu, como adorou ao Senhor, juntamente com o menino. Veja o que dizem nos versos 24 e 25 de 1 Samuel. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Nós encontramos outras passagens na Bíblia que nos ensinam sobre o compromisso feito com Deus. Em Eclesiastes 5 diz assim, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Em Mateus 5, Jesus mesmo nos ensina dizendo assim, seja o seu sim, sim, e o seu não,
Não, o que passar disso vem do maligno. Para ser uma pessoa compromissada com Deus, a renúncia deve estar presente em sua vida. Renunciar suas vontades, prazeres, opiniões. Compromisso envolve renúncia. Lembre-se disso. Toda vez que você fizer um compromisso com Deus, um compromisso no seu relacionamento, se casando, um compromisso no seu trabalho, um compromisso com seu filho, vai envolver alguma renúncia. Não tem como você cumprir um compromisso sem que você tenha que abrir mão de alguma coisa. Para ser uma pessoa compromissada com Deus, a disciplina deve estar presente na sua vida. Disciplina na vida espiritual, disciplina nas atitudes e pensamentos, disciplina no cuidado com o tempo. Compromisso envolve disciplina. Porque se você não for uma pessoa disciplinada, você vai esquecer do seu compromisso, não vai dar tempo de cumprir o seu compromisso. Então, a renúncia, a disciplina fazem parte do compromisso. E para ser uma pessoa compromissada com Deus, a perseverança deve estar presente em sua vida. Perseverar é algo importante, pois haverão momentos que o nosso desejo será desistir. E é aí que entra a perseverança em continuar dentro dos propósitos de Deus. Compromisso envolve perseverança. É como o compromisso que a gente faz no altar do casamento. Envolve renúncia, envolve disciplina e envolve perseverança para nós cumprirmos nosso compromisso. Se nós não tivermos isso, ele vai ser deixado de lado. E Ana, ela renunciou. Ela foi uma mulher com disciplina e ela foi perseverante. E isso deixou claro o seu compromisso com Deus. Ficou muito claro que ela era uma mulher assim. E nossa vida deve demonstrar esse real compromisso com o Senhor. Então, concluindo, meus irmãos, ser segundo o coração de Deus é ter relacionamento com o Senhor, é ter equilíbrio nas atitudes e é ter compromisso com Deus. Ana foi uma mulher segundo o coração de Deus porque ela viveu o relacionamento com o Senhor. Ela foi uma mulher equilibrada e ela teve compromisso com o Senhor. E isso trouxe uma consequência na vida dela. Não acaba a história por aí. Ana foi abençoada. Ana teve Samuel? Sim, foi uma bênção, foi, mas ela continuou sendo abençoada. Veja o que diz em 1 Samuel 2, que nós não tínhamos lido ainda, no verso 21, diz assim: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Muitas vezes, desejamos somente as bênçãos de Deus. Mas as bênçãos são consequências de uma vida com Jesus. Em sua totalidade. As bênçãos são consequências de viver segundo o coração de Deus. Então, nós não devemos olhar só para as bênçãos, porque para chegar nas bênçãos tem todo um caminho que Deus espera de nós. As bênçãos são consequência, não é o nosso alvo. Nosso alvo deve ser sermos segundo o coração de Deus. Mulheres e homens que buscam o Senhor, que vivem coerente com a palavra do Senhor e que demonstram compromisso em tudo que fala e faz diante do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa palavra realmente encontre lugar nos nossos corações e que nós possamos refletir sobre isso e desejarmos conhecer a Deus de maneira extraordinária para sermos segundo o coração do Senhor.